de um escritório de advocacia que foi muito elogiado, acho que vocês devem ter acompanhado, no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, é interessante, porque foi a respeito do Lula, e como ela caiu no domínio público, o recurso de apelação, eu não vejo problema nenhum de eu até estar repassando para vocês pela Lu, tá? Eu vou passar algumas decisões, e são de domínio público, uma do Tribunal Regional Federal, tá? Eu consegui uma do TJE, também de domínio público, e essa que eu coloquei logo, vou colocar logo para vocês na tela, vou apresentar a respeito de uma situação que o João teve o cuidado de retirar os nomes para não haver qualquer problema com as pessoas envolvidas. Essas de domínio público, eu vou até abrir aqui para vocês, elas estão disponíveis na internet, mas eu passo depois. Hoje a gente vai concentrar nessa que o João conseguiu, que eu achei muito boa. Já estão vendo, por favor? Quem está chegando? Professora. Sim, professora. Maravilha. Tá. Estão vendo? Está tudo com vermelhinho, né? Isso é uma questão de proteção, porque é um processo ativo. Vejam, o acesso, o João teve 3 de abril de 2021, para vocês entenderem, olhem aqui, onde eu estou passando o cursor, PJ Pará, 2º grau, PJE, processo judicial eletrônico, então não é um processo físico, tá? É o que eu disse para vocês, vários tribunais ainda têm um legado, a gente chama, o nome técnico, um legado físico, mas a maior parte dos processos já estão com a tramitação, vão se acostumando, eu estou tentando aqui ser o mais técnica possível, com a tramitação no PJE, no formato do processo judicial eletrônico, como a gente acessa esse processo judicial eletrônico. Eu vou tirar até aqui, que o meu token está preso aqui no computador, a gente acessa, olhem só. É um tokenzinho que vocês têm a chamada certificação digital, lembram que a gente falou em processo 1 desde TGP, só para relembrar, essa daqui é a minha assinatura digital, vocês têm que ter muito cuidado com este aparelhinho aqui, porque qualquer um, se tiver acesso com a senha de vocês, ele assina, e o nome de vocês é a responsabilidade, obviamente, de todos os atos e todas as situações é de vocês. Isso daqui, gente, essa assinatura digital, ela é tão grave, pessoal, intransferível, indelegável, que nós temos acesso, inclusive, ao procedimento todo na Receita Federal. Os dados de vocês. Nós temos uma declaração de imposto de renda preenchida previamente, com os nossos dados do sistema da Receita Federal, que tem uma vinculação única, e lá eu acesso a minha declaração previamente preenchida. Então, imagine, qualquer pessoa que tenha acesso e de má fé tenha a senha de vocês, ela faz tudo no sistema. E aí ela compromete como é que você vai dizer de algo. Tanto é que você tem que ter muito cuidado para não perder esta situação aqui. Ela tem 2 chaves quando vocês forem fazer, o PIN e o PUC, tá? Que são senhas que vocês têm que guardar com muito cuidado, e é a nossa vida. Não devem ter apenas uma, porque ela tem um tempo de expiração, tá? E qualquer problema, vocês não vão poder assinar digitalmente, a gente sempre tem uma a mais, por cautela, né, para atuação. Isso aqui é só para relembrar vocês dessa chavinha de token, tá? E aí, olhem só, ingressei no meu PJE com a minha senha, meu token válido, porque ele tem um tempo de certificação, e consegui o acesso. Aí vejam aqui, a classe do processo é uma apelação civil, o órgão julgador colegiado que o João fechou aqui em vermelho, protegendo os dados, até porque agora a gente tem uma lei geral de proteção de dados, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Ela tem alterações recentíssimas,
Inclusive, tem vários congressos, seminários que estão ocorrendo por aí afora em como a gente vai se adaptar com essa Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós somos vigiados sistematicamente. Para quem aí é fã de consumidor, isso é uma discussão, porque nós somos vigiados como consumidores. Por exemplo, eu posso estar aqui falando com vocês e ingressar um hacker e colocando apenas um patrocínio, isso é comum no Facebook, no Instagram, vem aqueles patrocinados, que é para minar a cabeça da gente, para a gente ter aquele consumo dentro de um capitalismo, que eu diria, é uma expressão que já existe na história do capitalismo, capitalismo selvagem, para concorrencialmente aquelas empresas que têm o maior patrocínio vão ser as que vão conseguir influenciar a cabeça e o psicológico desses consumidores, que somos todos nós, né? Consumidores e consumidoras, tá? Então, isso tudo, eu estou fazendo esse caudal todo para dizer para vocês que isso aqui não é só uma proteção do processo, é uma proteção geral, que a gente tem que ter cuidado com toda a informação. Então, por exemplo, eu vou escrever um artigo, cuidado quando vocês forem escrever, com os dados, com a fidelidade, porque vocês podem ter um processo pelas costas, com o que vão falar quando forem docentes, e aqui já é uma situação que o João, por ter a veia aí da carreira docente, eu digo para ele e para todos vocês que um dia irão ingressar na docência, a gente tem que ter muito cuidado com o que verbaliza, com o que escreve, e com todos esses dados. Inclusive, como advogados e advogadas, qualquer processo que vocês lidem de assédio, de discriminação, de questões de família, todos eles devem tramitar em segredo de justiça. Vocês devem formular o ato postulatório do segredo de justiça, sejam advogados dos autores, desde a petição inicial, tá? Das autoras dos autores, e como advogados do réu, tá? Dos requeridos, dos réus, dos reclamados, se for no seu trabalho, se quiserem preservar algum dado em alguma situação, porque não pensem que a proteção do dado é apenas para a pessoa física. Nós estamos aqui envolvendo, quem sabe, uma pessoa jurídica. Nós estamos envolvendo aqui, quem sabe, uma situação despersonalizada. Alguém que é apenas uma sociedade de fato. Ela pode ser alvo de um processo judicial? Sim. Por que não? Lembrem-se que existe essa possibilidade no direito brasileiro, não apenas, então, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas e os grupos despersonalizados, que estão em uma situação transitória de sociedade de fato, ou ainda estão com alguma tramitação problemática, enfim. Então, todos aqueles que estão para dentro de um ambiente de prática de atos da vida civil, tá? E quando eu digo civil aqui, englobando tudo, tá? Até o trabalhista, vão estar para esse nível de responsabilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque vocês são amanhã os advogados e as advogadas dessas causas. Então, aqui tudo dizendo para vocês, o órgão julgador colegiado, qual vai ser? O que o sistema, que eu falei para vocês no momento passado, fez o sorteio de maneira o quê? Imparcial. Então, vai ser distribuído para uma turma ou para uma câmara, dependendo da terminologia do que vai ser no regimento interno. Hoje é quase que um consenso a expressão turmas e não câmaras. A maior parte se intitula turmas. Professora, qual é a diferença turma e câmara? 6 por meia dúzia, tá? O que interessa é que é um órgão fracionário, é apenas uma parte do tribunal, ok? E o órgão julgador, nós vamos ter quem vai ser o desembargador, lembrando a terminologia, estamos falando de que tribunal? Tribunal de Justiça do Pará, ou seja, um tribunal intermediário, nós vamos ter os desembargadores. Poderia ser aqui em cima, como eu consegui para vocês e vou repassar para a Luísa, o Tribunal Regional Federal, que iria também ter a sua pauta com desembargadores federais. Poderia ser o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que ia ter os desembargadores do
trabalho. Alguns se intitulam até desembargadores federais do trabalho. Por que essa terminologia? Porque ele é da União, vinculado ao território nacional, é uma verba oriunda, obviamente, de um orçamento federal, de um orçamento da União, e do trabalho, porque é a matéria especializada. Eu poderia ter também desembargadores eleitorais, juízes eleitorais, e aí vai dentro da organização judiciária. Juiz para a primeira instância, o juízo monocrático, revendo, e o tribunal, dependendo da sua porção fracionária, mas serão todos juízes denominados desembargadores. O desembargador federal, quando eu quero falar do Tribunal Regional Federal, o desembargador do trabalho, quando é a Justiça do Trabalho, ou desembargador, como nós temos aqui, da Justiça Estadual, que é o desembargador do TJE. E aí, olhem só, última distribuição, 29 de março, valor da causa, daqui para a gente ler um pouquinho, 50.447,19 centavos, salvo engano, acho que é isso, né, João? Assunto, o objeto, olhem só. Por que esse objeto, professora? Precisa ter um objeto. Toda vez que vocês forem registrar uma petição inicial, ela vai pedir o tema, que é o conteúdo. Então, isso tudo é para uma formatação de dados de um cadastro nacional, que é do Conselho Nacional de Justiça. Então, para a gente saber qual é a mola propulsora da justiça, para que ela serve. Professora, eu posso ter acesso a esses dados? Eu hoje não vou dizer só que vocês podem, vocês devem. Como futuros professores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos, hoje é muito importante a gente observar a efetividade. E quando eu falo em efetividade, aqueles princípios do processo, a efetividade em termos de jurisdição, o acesso à justiça, tá? A questão de razoabilidade, de proporcionalidade, da eficiência no tempo e o custo do processo. Nós temos todos esses dados na base de dados do Conselho Nacional de Justiça, que está lá para vocês disponível. Vocês vão ter gráficos, vocês vão ter acessos a dados estatísticos que já têm um quadro, uma contextualização do que é o judiciário brasileiro. Não só em termos quantitativos, mas em um mínimo qualitativo. Por que eu estou dizendo em um mínimo qualitativo? Porque não dá, obviamente, para você registrar tudo nesse Banco Nacional de Dados do CNJ. E devem utilizar para demonstrar e reafirmar as teses que vocês vão defender, seja nas dissertações de mestrado, ou nas teses de doutorado, ou inclusive no TCC. Eu já tive brilhantes alunos que, em trabalho de conclusão de curso, fizeram as hipóteses deles, os problemas que eles resolveram enfrentar com os dados do CNJ e mostrando os gargalos e os problemas do sistema. Então, recomendo a vocês, porque nós temos, olhem aqui, o assunto primordial aqui, qual é? Indenização por dano material. Olhem só depois, segredo de justiça? Não, porque a gente tem um dado que é de exceção, as causas de segredo de justiça. Isso mostra uma democracia brasileira, onde qual é o princípio que vigora? O da publicidade, o da transparência dos atos processuais e das decisões, obviamente, dentro do Poder Judiciário, no âmbito do Poder Judiciário. E, excepcionalmente, as causas que vão tramitar, que vão ter o seu curso em segredo de justiça. Justiça gratuita nesse feito, olhem aqui um sim, é um não sim. Esse caso é sim. Então, é alguém que está já um quadro para a gente em uma posição de uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade, qual é aqui? A vulnerabilidade econômica. Ele tem um problema com o acesso à justiça e que tem que ser dado a ele esse, aspas, essa prerrogativa, como se fosse um, aspas, privilégio, dele não arcar com despesas processuais. Por isso, a justiça vem e promove a isenção de custas para esse hipossuficiente ou vulnerável, tá? Nesse aspecto. Houve pedido de liminar ou antecipação de tutela, a famosa liminar? Não. Então, é uma causa que trabalhou imediatamente com o sentido de urgência, com o sentido de UTI, de emergência, de uma tutela provisória, tecnicamente falando? Não. Não precisou desta tutela provisória, então é uma causa que vai ter o seu curso a priori
preliminarmente, sem uma urgência. Mas, professora, eu estou com uma dúvida aqui. Essa urgência pode nascer lá no meio do processo? Claro que sim. Lembre-se do que nós estudamos em tutelas provisórias. Urgência é urgência da vida. Agora pode não ser urgente, e ser urgente daqui a 2 semanas, e ser urgente amanhã, e ser urgente no domingo, no sábado. Por isso que a justiça tem que estar presente de maneira 24 horas, tá? 365 ou 366 dias, quando for bissexto, no ano, ela tem que estar operacionalizando. Isso significa um plantão permanente. Tanto é que nós temos a escala de plantonistas, juízes de primeira instância e desembargadores em segunda instância no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. É só na Justiça Estadual, professora? Claro que não. Isso foi uma alteração da Constituição em 2014, a chamada Reforma do Judiciário, quando determinou o plantão em estado permanente para as instituições públicas. Então, se vocês perguntarem, eu preciso acionar o Ministério Público do Trabalho, onde eu trabalho, tá? Como Procuradora Regional do Trabalho, eu vou ter plantonista no sábado e domingo? Vai. Então, por exemplo, se tiver uma questão de trabalho escravo, que é nossa atuação, uma questão de discriminação, de assédio, de problema de meio ambiente do trabalho dentro das nossas atribuições e competências, nós estaremos disponíveis, sim, em regime de plantão. Nós temos, inclusive, o sobreaviso permanente. Ah, professora, não é com o Ministério Público do Trabalho, nem o Ministério Público Federal, é com o Ministério Público do Estado. Sim, também tem. Promotores. Em todas as comarcas, o Estado inteiro tem que funcionar dessa maneira. O Brasil inteiro precisa funcionar assim. Por quê? Porque urgência é urgência da vida, e eu posso ter daqui para amanhã, eu posso ter no sábado, eu posso ter no domingo. Imaginem imediatamente isso na seara penal, quando a gente lida com prisão, com necessidade de habeas corpus. Não tem dia, não tem hora, então nós temos que ter esse plantão permanente. Tanto as instituições fora do judiciário, como eu dei o exemplo, da carga do Ministério Público, poderia também dar outro belíssimo exemplo aqui da Defensoria Pública, tá? Outro exemplo, tá? De uma instituição tão digna quanto o próprio MP, e temos o Judiciário ao lado para poder decidir, para poder intervir nessas questões. Imaginem questões de menor. Ah, o pai está indo com o menor para o aeroporto de maneira ilegal e vai sumir, pegar mundão afora. Então, tem que ter imediatamente instituições. Por que a Polícia Federal está aí o tempo inteiro? Por que a Polícia Federal está dentro do aeroporto o tempo inteiro? Lembrem-se, o aeroporto é uma zona e uma área federal e que está vinculada à própria Infraero. E aí a gente vai atrás de todo um sistema de instituições que vão estar vigorando quanto a isso. O juizado está dentro do aeroporto. Tá? Então, é toda uma lógica institucional, tá? Que pode ser o próprio Estado em si mesmo, o Estado brasileiro, quando eu digo Estado em si mesmo, entidades políticas, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, como podem ser as autarquias, um Banco Central do Brasil, que tem um funcionamento de compensação 366 dias no ano, tá? Pode ser uma fundação pública, uma fundação de banco de sangue, por exemplo, como o Hemopa, que ele não para, ele é direto também. Então, são ramos, tá? Delegações e concessões, ou, especificamente, a própria entidade política do Pacto Federativo Brasileiro. Então, vejam, quais são as informações imprescindíveis nessa classificação imediata aqui de rosto do processo. Veja, estamos falando da área recursal. O tipo de recurso é uma apelação, que não é criminal, é cível. O órgão julgador colegiado, então vai dizer lá se é Câmara ou turma, o órgão fracionário. O órgão julgador, qual é o desembargador ou desembargadora, relator ou relatora. A última distribuição, o valor da causa, tá? O processo em referência, que é um número determinado pelo CNJ, que é uma numeração única. Imaginem que no Brasil, a época que nós não tínhamos o processo judicial eletrônico, cada número dependia do tribunal que a gente estava lidando. Então, uns era assim, 25,2017, 28,2018. Então, era uma loucura, porque 25 iam ter 500 mil. Então, hoje em dia, nós temos uma numeração única, que essa numeração única, quando bate nos tribunais superiores, ou no STJ ou no STF,
Quando nós temos a numeração, nós já sabemos qual é o tribunal de origem, qual é o ano, e a numeração, ela vira com mais de 5 dígitos para ela ter uma possibilidade de de milhares de processos dentro de um sistema estatístico, tá? Então, hoje existe essa numeração única que facilita para o Brasil inteiro a própria localização de que justiça, de que origem e tudo mais, tá? Bom, as informações além do assunto, o próprio objeto em si, que é o destaque, tá? O segredo de justiça, e eu queria dizer uma coisa no assunto também para vocês. Existe um chamado comitê gestor do processo judicial eletrônico. Nem tudo estava logo no início da plataforma. A Justiça do Trabalho foi uma grande cobaia do processo judicial eletrônico. Ela foi muito rápida dentro da sua aplicação, dentro do seu desenvolvimento, e como é uma justiça extremamente dinâmica, ela foi a primeira a ser visualizada com esse processo judicial eletrônico. Por que eu estou dizendo isso? Porque determinadas classificações e próprios de assuntos nós não tínhamos, e aí nós fazíamos a abertura de tickets, de solicitações para o comitê gestor do PJE. Então, hoje ele está muito mais afinado, muito mais apurado, mas ele já está completo? Não. Determinadas situações ainda são levadas para esse comitê gestor nacional para ajeitar a plataforma. É por isso que, de vez em quando, vocês observam a indisponibilidade do sistema, tá, do tribunal. Por quê? Porque ele está sujeito a uma atualização para essas conformidades e acesso melhor do próprio sistema. Bom, agora continuando, viram aqui, o João colocou, é o documento sentença, tá? Olhem lá, vistos, etc. Nós já vimos uma sentença. É uma causa que, pelo que a gente consegue ler um pouquinho aqui, de um menor, representado por sua mãe, por sua genitora, e que, obviamente, vai ingressar com uma ação de indenização, cujo fundamento danos materiais e morais, em face de determinada situação igualmente identificada nos autos. Esse é o relatório da decisão. Com a inicial vieram os documentos, foi designada a audiência de conciliação, que restou infrutífera, ou seja, não se conseguiu a autocomposição. Por fim, a audiência de instrução, os autores desistiram da oitiva das testemunhas, requisitaram julgamento antecipado da lite, porque entenderam que já estava a ação devidamente provada, devidamente instruída, e aí pediram o imediato julgamento desse processo. É o relatório, decido. O juiz ou a juíza vão decidir aqui. Trata-se de uma ação cujo rito é o rito comum, hoje não se fala mais em ordinário, mas aí já está, acho que o juiz automaticamente já saiu a juíza, o rito ordinário, mas hoje, pelo novo CPC, a gente utiliza uma nomenclatura genérica de rito comum, tá? E aí nós vamos ter que discussão aqui a respeito do objeto da lide, ou seja, qual é a demanda? Pedidos mais causa de pedir. Qual vai ser o enfrentamento do substrato de fatos e o enquadramento devido jurídico, ou seja, pedido mais causa de pedir, que tem como situação final a demanda. Nós vamos observar, olha o juiz aqui como enfrenta o fato. Relatam que após avaliação médica, a criança foi diagnosticada com virose, em seguida liberada para tratamento em casa com ministração de medicamentos. No entanto, como não houve melhora do quadro, retornou no dia seguinte ao posto de emergência, onde foi atendido e novamente liberado para continuar o tratamento na residência. Prossegue esclarecendo que uma nova consulta foi realizada, ou seja, eu não preciso nem ler o resto, nós já estamos com que quadro aqui? O menor, sendo aí representado pela sua genitora, precisava de um tipo de prestação de serviço da saúde e não teve a devida prestação, que vai gerar depois uma indenização. Quando eles conseguem a internação, é depois de 2, 3 vezes de voltar àquela unidade, daquele posto de saúde, daquele serviço médico, ou seja, bem difícil. E aí, o que é que gerou? Gerou
Eu vou ler só o últimozinho aqui, parágrafo, onde eu estou passando o cursor, contudo, informam que somente às 14 horas do dia 23 de março conseguiram a internação do menor após protestos e ameaças de seus genitores, ou seja, o estresse familiar para conseguir a internação e o leito, observando que a procrastinação do plano de saúde em autorizar o procedimento acarretou sério risco da vida ao requerente, inclusive podendo vir a óbito. Olhem só a urgência da situação. Assim, pretendem a condenação em uma indenização de R$35 mil e de R$15 mil na falha da prestação de serviço. Então, um problema, tá? Não estamos aqui com os dados todos abertos, provavelmente dentro de uma visão de um hospital e de um plano de saúde, que não fizeram a devida prestação com o contrato que lhes regia a vida desse plano de saúde. Tá? Aí vem a parte jurídica, ou seja, as questões jurídicas como juízo, eu estou falando juízo ou juíza de uma maneira imparcial, por isso que a gente utiliza a nomenclatura juízo, que o juízo vai enfrentar. E aí o juiz enfrenta o julgamento antecipado da lide, e depois as questões, se realmente vai ter direito em função dessa demora, olhem o final aqui do parágrafo. Percebe-se claramente, então, que a demora da ré em providenciar a internação do autor caracterizou falha na prestação do serviço contratado e o dever de indenizar, uma vez que a criança encontrava-se em situação de urgência e poderia ter vindo até a óbito. Tá? Aí, o juízo utiliza, e é muito legal essa decisão que o João conseguiu pegar, porque o juiz não só ele enfrenta a fundamentação jurídica com base em artigos do próprio código, dos códigos, melhor dizendo, que é o Código de Processo, é o Código Civil, mas ele também inclui como se pronuncia a jurisprudência. Então, aqui o juízo, para se amparar em uma questão de uniformização de jurisprudência, vai dizer, eu não sou juiz que estou criando e inventando do nada. Isso já é pacífico no sistema jurídico brasileiro, a interpretação quanto à responsabilidade civil do plano de saúde. Aí ele junta a jurisprudência. E esta jurisprudência vai afirmar a necessidade do ressarcimento desses pais. E anteexposto, qual é esse anteexposto? Vamos relembrar das partes da sentença, relatório, fundamentos e agora com o anteexposto, dispositivo, é o fechamento do fundamento decisório, da decisão. Julgo totalmente procedente o pedido dos autores para condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$5 mil, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1%, desde a data de sua fixação, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e uma indenização por dano material no valor de R$ 477,19, tá? Acrescido da própria correção também. E aí, publique-se, registre-se, intime-se, condenou ao pagamento de custas e despesas processuais a requerida, porque, lembrem-se, o autor está sob a égide de justiça gratuita, e ele que foi o vencedor, por isso também não paga. Publique-se, registre-se, intime-se para a transparência, juiz de direito, Belém, tanto de tanto. As certidões, que foi publicada no Diário Eletrônico, olha aqui uma certidão, publicação no Diário Eletrônico, certifico que o ato foi publicado no Diário de Justiça, porque qualquer terceiro, já vimos, o Ministério Público, uma defensoria pública, ou seja, todo e qualquer interessado neste processo, com o acesso ao Diário de Justiça eletrônico, o que é que ele pode fazer? Ele tem o direito de recorrer. Então, pode haver recurso. Então, esta foi a sentença. Agora, pelo que nós vimos, vamos aí, meus queridos e minhas queridas, relembrar. O montante do dano, pelo que a gente leu aqui, ofertado, qual era o montante, a proporção? R$35 mil e R$15 mil. Foi esse o valor
da condenação pelo juiz, não. Ele terminou em R$ 5.000 e 477, cadê o valorzinho? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ver se eu consigo. Não consigo. 477, o gasto com medicamento, e R$ 5.000 por danos morais. Então, não foram os valores da petição inicial. Aqui, quem é que pode recorrer? Vamos fazendo o raciocínio dos pressupostos recursais? Quem pode recorrer? Vamos lá, alguém grita aí. Vamos lá? Ai, ninguém quer falar hoje, segunda-feira. Quem é que vai recorrer? Podem recorrer tanto o autor, representado pela sua genitora, que é o menor, tá? Vejam que a petição inicial é no nome do menor, lembram que a gente estudou isso em processo 1? Representado por sua genitora, porque o direito é do menor. Quem é que foi o ofendido na sua honra, na sua visão, dentro do exercício dos direitos materiais por causa do medicamento? O menor. E ele é apenas representado, capacidade processual, pela sua mãe, pelo seu genitor, seus pais, melhor dizendo. E aí, quem é que pode recorrer? Se o autor não teve tudo da petição inicial, ele recorre também, pode recorrer. E quem também pode recorrer pela condenação? O plano de saúde ou o hospital, tá? Quem for a parte, o polo passivo. Vejam, aqui tem um em branco, para não haver nenhum tipo de inserção de dados inverídicos no processo. Então, toda vez que fica uma folha assim, vem uma tarja em branco. Na minha época que eu atuei em cartório, no processo de papel, a gente tinha um carimbão. A gente fazia um risco com a caneta e colocava o carimbo, pá, em branco, tá? Já era um carimbo do cartório, da função cartorial. Continuando agora no PJE assim, aí olhem só, uma juntada, tá? Nesta data faço juntada da petição. Então, existe uma petição que foi juntada ao processo. O que é isso? É a documentação de um ato processual. Alguém exercitou o ato processual de juntar algo a este processo. E quem foi que juntou a juntada dessa petição? Foi. Só um minutinho, gente, desculpa. É que me ligaram aqui. Minutinho. Então, quem é que faz essa juntada? É o cartorário, tá? Vejam aqui, Gisele Mourão, até minha xará, auxiliar judiciário, secretaria da 10ª Vara Civil de Belém. Tá? Então, ela fez a juntada. Aí, posteriormente a essa juntada, aparece que petição é, tá bom? Vamos lá. Douto juízo da 10ª Vara Civil e Empresarial da Comarca de Belém. Percebam que interessante. O que é que eu falei para vocês da apelação? Ela é direcionada a quem? O juiz que prolatou a decisão. Este juiz vai poder fazer a admissibilidade, a recepção em função dos pressupostos recursais. Ele vai poder dizer que está fora do prazo, que não está assinada devidamente com a certificação digital, que tem algum problema quanto à custa, se for deserto o recurso, não. Ele vai apenas, juntou a apelação, ele vai determinar a intimação do recorrido, ou seja, de quem não recorreu, da outra parte, para ela se manifestar sobre esse recurso, a apelação. E o máximo que pode existir, que nós já estudamos, é uma apelação adesiva, ou seja, como nesse caso, tanto o autor quanto o réu, eles perderam, os dois, tá? Eles podem recorrer. Só que se eu deixar de recorrer logo nesse momento, como recorreu uma das partes, vai ser uma apelação adesiva, no prazo das contrarrazões. Então, vai ser de segunda mão, depois
Não vai ser na autonomia do prazo, como a gente estudou. Vamos ver aqui se a gente consegue ver quem é que recorreu. Vejam só. Já devidamente qualificada nos autos da demanda epigrafada, tá? Da demanda posta em juízo, é isso que é epigrafada, aflui a presença de Vossa Excelência por seus advogados e procuradores ao final assinados, porque quem assina é o advogado. Então, relembrando, 10ª Vara Cível, vamos ver a sentença para relembrar aqui, foi o juiz de direito. De que vara? 10ª Vara Cível, que está aqui com a tarja. Ok? 10ª Vara Cível. Adiante. O advogado já é o advogado qualificado nos autos. Se não for mais ele, tem que o outro advogado que recorre apresentar a sua procuração, tá? Não preciso mais dizer aquilo, brasileiro, solteiro, CPF, papapá, papapá. Por quê? Porque já está devidamente qualificado nos autos. Então, já é caminho recursal, já está continuando, dando continuidade ao processo, que é recurso, é o prolongamento do exercício do direito de ação. Aí, olhem só qual é o corpinho dessa petição. Endereçou para o juiz que prolatou a sentença, tá? O que é que pediu? O que é que pediu? Qual é a demanda recursal? Interpor a apelação, porque é de uma sentença, em impugnação à sentença, o que faz com fulcro no que artigo, com base em que artigo 1009 seguintes do CPC, e pelas razões anexas, requerendo recebimento para que, após apresentadas as contrarrazões, sejam encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E de onde tirou o egrégio, professora? Por que chama egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará? Por que o Supremo Tribunal Federal é excelso? Por que o Tribunal Superior do Trabalho é colendo? Porque no início dos regimentos internos de cada tribunal, eles dizem qual é o adjetivo, qual é a qualificação mais indicada. Vejam como o direito é tão formal, que a gente sabe, tem que saber até qual é o adjetivo. Agora, professor, eu sou obrigada a colocar esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará? Não. Nós temos advogados que dizem encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. É porque já é uma praxe forense que, porque o próprio regimento interno do tribunal, ele já direciona a gente para isso. Então, a gente diz egrégio, a gente diz colendo o Tribunal Superior do Trabalho, a gente diz excelso Supremo Tribunal Federal, porque os regimentos internos resolveram deliberar, resolveram escolher esse nome. Podia estar lá o adjetivo bonito, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ia soar estranho, muito estranho, lindo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ia ser algo muito esquisito, mas se tivesse, nós íamos usar. Por quê? Porque o regimento interno quem indicou. Mas eu sou obrigado? Não. Isso é apenas um qualificativo para vocês entenderem. Nestes termos, pede e espera deferimento, geralmente é assim que a gente escreve. Belém, tanto de tanto, e aqui é o advogado assinando, porque tem que apresentar capacidade postulatória, lembrando, igual da ação. Quem aciona é aquele que tem a capacidade postulatória, eu já tenho um instrumento procuratório que foi passado para mim para atuar em juízo. Ai, professora, dúvida, e quando for o Ministério Público? O Ministério Público não precisa de instrumento procuratório, eu não preciso de qualificação por parte da parte, porque eu já represento os anseios da sociedade. As atribuições já são natas, porque já é um contexto de ordem pública, já existe uma lei complementar do Ministério Público que afere essa minha atribuição. Professora, e se for a Defensoria Pública? A Defensoria Pública nós vamos ter ali o defensor público, pela lei complementar, como defensor público, e a parte passando a sua procuração para aquele defensor público, até porque ela passa a procuração para o defensor público, porque nós temos a ratificação de que é uma pessoa necessitada, porque, por exemplo, podemos nós, de uma classe média em geral, ou até de uma classe que ainda que não seja média, eu não gosto muito desses qualificativos de média, baixa, alta, porque isso é muito relativo, mas de pessoas que tenham condições de arcar com o mínimo de custas no processo, eu posso usar em detrimento dos verdadeiramente necessitados a Defensoria Pública? Não. Então, até para proteger a Defensoria Pública, eles assinam lá aquela declaração de que verdadeiramente são pessoas necessitadas. O que não pode é haver o desvio,
o abuso do exercício e dentro de um uso da instituição para o qual ela está sendo desviada, utilizada por pessoas que têm condições de arcar com as despesas processuais. Senão, não tem acesso à justiça para todo mundo, porque aí os defensores vão viver extremamente sobrecarregados, ainda que vivam, tá? Porque eles trabalham demais. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Então, vejam, esta petição inicial é a chamada petição de quê? Petição de encaminhamento. Petição onde o juiz de primeira instância, que prolatou a decisão, ele é só o quê? O receptor daquela apelação, e ele vai depois encaminhar para o tribunal, ele não vai fazer mais nada. Ele não vai se pronunciar de mais nada, ele já prolatou a sentença, acabou a jurisdição em tese dele. E vai mandar e dizer, tribunal, filho é teu, toma, pá, e encaminha tudo. Então, esta é apenas uma petição que a gente costuma denominar uma petição de encaminhamento, uma petição de interposição, uma petição onde nós vamos ter aferidas apenas que competência, que atribuição, que função para o juiz de primeira instância que prolatou a decisão. Apenas como um mero órgão que vai determinar as contrarrazões e, após as contrarrazões, encaminha para o tribunal. Agora nós vamos ver a diferença, tá bom? Para cá, olhem lá. Excelentíssimo desembargador relator, já sei qual é o relator? Quando eu recorri, não. Lembram que eu disse para vocês, vai bater em uma secretaria do tribunal esta apelação, vai haver um sorteio no processamento, é por isso que aqui ele coloca o advogado ou advogada, excelentíssimo ou excelentíssima desembargador ou desembargadora, relator ou relatora, ele usa o masculino e o feminino, porque ele ainda não sabe para que relator vai. Esse é o juízo natural, o juízo imparcial. O pressuposto de imparcialidade para esse recurso, para o grau recursal. Não pode haver direcionamento da justiça. Não pode haver tribunal de exceção. Já saber quem é, quem vai julgar, como vai julgar. Eu não posso ter essa situação. Excelentíssimos senhores julgadores, em que pese a respeitabilidade da sentença, a sua reforma. Aí, olhem lá, ele vai provar aqui a tempestividade do recurso. Lembrem-se, o prazo é de 15 dias. Está explicando porque teve ainda período de carnaval, ou seja, não é um prazo tão fácil, porque no meião tinha feriado, tinha suspensão da justiça, tá? E aí ele prova. Depois da tempestividade, nós vamos ter o mérito em si do recurso. Qual é aqui a inconformidade desse recorrente? Veja o que ele escreve aqui, que eu achei muito interessante, viu, João? Resumo da lide. O que seria esse resumo da lide? Seria o tribunal entender o que ele vai apreciar, para a devolução ao tribunal do que ele quer que seja julgado. Ele quem? O recorrente. O efeito qual é aí? O efeito devolutivo. O que é que devolve para o Tribunal de Justiça? O que é que o Tribunal de Justiça vai avaliar? Tudo bem? O Tribunal de Justiça vai avaliar o quê? Aí ele faz um relatozinho, tá? E vai chegar aqui, ocorre que, embora tenha reduzido o quantum, o valor, em razão do erro material com a devida vênia, a decisão ainda merece reforma, como será demonstrado a seguir. Preambularmente, roga-se por que efeito? Olhem aqui o efeito suspensivo, tá? Para que não surtam efeitos à decisão. Olha, tudo que a gente estudou, aí a parte está pedindo. Da necessidade de reforma. Nobres julgadores, cabe aqui rebater os pontos nada esclarecidos na sentença ACO, ou seja, do juiz de primeira instância. Adquem é do tribunal, lembrem-se, ACO, primeira instância, adquem, colegiado tribunal. De forma desarrazoada,
condenou a recorrente a indenizar moralmente a recorrida em exorbitante valor. Então, por esse parágrafo, quem é o recorrente? Quem é o recorrente? Está claro aí. Que a gente tinha, se tinha alguma dúvida, já sabemos quem é que está recorrendo. Quem foi condenado a pagar a indenização. No caso, as questões vinculadas à prestação do serviço de saúde, do serviço médico. Hospital, plano de saúde. No caso dos autos, o juízo de primeira instância apontou a ocorrência de ato ilícito perpetrado por quem? Aqui é uma questão de um plano de saúde, de assistência médica, que tem vinculação ao hospital e vai embora, completamente carente de cunho probatório, e ele vai discutir a prova. Olhem só, isso daqui é muito comum. Estou passando o cursor aqui, por favor, acompanhem comigo. Como foi a referida internação? Olhem aqui, para ele provar a data, tá? Para ele conseguir retirar a condenação à indenização. Isto daqui é um print. São as janelas que a gente vai printando, às vezes, do próprio processo eletrônico, de um sistema interno que vocês tenham, se for advogado dentro de um plano de saúde, de um hospital, de boletins médicos. Então, isso tudo, vejam, é a tecnologia a serviço do processo judicial eletrônico. Porque isso daqui é para ficar muito claro. Olhem só, eu consegui aumentar um pouquinho. Ficou melhor aqui, olhem só. Olhem só como eu consegui aumentar, ficou bacana. Para conseguir provar a data da internação no sistema, a clínica, o registro, aí vai embora. Aí ele vai fazendo o seu arrazoado. Utilizando doutrina, olha o que é a alegação verossímil, ou seja, próxima da verdade, a própria verdade. Professor Nelson Nery Júnior, tá? Com a citação do Humberto Teodoro, também juntou de uma turma recursal do Paraná jurisprudência. Isso daqui é a empresa, aspas, a concessionária do serviço de saúde, autorizada, que está fazendo a sua defesa. E o que é que ela quer ao final? Ela não quer pagar nada. Então, vamos ver como ela vai fazer, ao final, o seu pedido recursal. Vamos lá. Postas as questões fáticas, bem como apresentada a fundamentação jurídica, pugna a empresa, olha lá o que eu falei, o recurso é da empresa, recorrente, que vossas excelências, por que está no plural? Porque quem vai julgar é o órgão colegiado no tribunal, é a turma ou a Câmara, se dignem a dar total provimento. Ah, professora, eu posso escrever aí total procedência? Não, procedência é termo para sentença, é para a primeira instância, para a ação. A ação vai determinar uma sentença procedente ou improcedente. No tribunal, não se usa o termo procedência ou improcedência, se usa para o recurso provimento ou desprovimento. E como é no juízo de admissibilidade, vamos relembrar, conhecido ou não conhecido o recurso de apelação. Aí o recorrente já está entendendo que o dele vai ser conhecido, porque ele já provou a tempestividade, ele já preparou o recurso, pagou as custas, já fez todo o dever de casa dele. É o que ele está entendendo. O tribunal pode discordar. Vamos ver se o tribunal vai concordar e discordar depois. Então, dar total provimento, porque ele quer que seja retirado o quê? Ele recorreu só do quê, gente? Vamos lá, ele recorreu do dano de ordem moral. Então, o recurso foi sobre dano material e moral ou só sobre dano moral? Qual é o âmbito? Qual é o limite do efeito devolutivo? O tribunal pode falar sobre dano moral e material ou só sobre dano moral? Por esse finalzinho aqui do recurso. Me respondam. Expresso aqui qual é o pedido e qual é o caminho recursal. É só sobre dano moral. O tribunal pode, não, mas eu quero falar sobre dano material. Eu, desembargadora Gisele, não. Não pode. Por quê? Porque o recurso é vontade da parte. Então, qual foi a vontade da parte? Recorrer só sobre dano moral.
É por que ele não recorreu ao plano de saúde? Aí, a prestadora do serviço de saúde não quis recorrer do dano material. Gente, o dano material foi R$ 477. R$ 477. Ele não vai demonstrar para o tribunal uma má fé, uma conduta antiética. Ele vai recorrer só sobre o que ele entendeu que foi indevido e alto. Qual é o valor que ele entendeu alto e indevido? Os R$ 5.000 de dano moral. R$ 477, ele disse, não vamos recorrer disso. Isso daí a gente paga, foi o medicamento, foi a prestação do que ele precisou menor. Vamos concordar com isso, vamos demonstrar boa-fé objetiva, conduta ética. A gente vai discutir com o tribunal só sobre o dano moral, que humilhação que ele teve. Nós conseguimos o leito depois. Conseguiram ou não? Conseguiram. Então, tem culpa o plano de saúde ou não? É isso que vai ser a discussão no tribunal dentro de um aspecto de dano moral. R$ 5.000. Nesses termos, pede deferimento e acima. Então, discutiu apenas qual é o âmbito do efeito devolutivo, na sua extensão e na sua profundidade. Nas palavras do professor José Carlos Barbosa Moreira. Na extensão, é só sobre dano moral, e na profundidade, todas as questões vinculadas ao dano moral. Só. Ponto. Então, só pode o tribunal mencionar qualquer questão, seja uma questão processual, uma questão de direito material, sobre que dano? O dano moral. Professor, e o que acontece com o dano material? Transitou em julgado. Não teve recurso. Acabou ali a questão. Ninguém recorreu. Se ninguém recorreu, o trânsito em julgado, professora, foi total ou parcial desse processo? Foi apenas um capítulo da decisão. Quais eram os capítulos da decisão? Palavra do professor, Cândido Rangel Dinamarco. Tinham 2 capítulos, essa ação, essa demanda. Quais eram os capítulos? Dano moral e dano material. O juiz condenou nos 2, mas o recurso só foi sobre quantos? Só sobre 1. Então, esse outro fechou. Olha a minha mão fechada. Fiquei só com 1. Qual foi o único que eu fiquei? O dano moral. Então, repito, esta demanda tinha quantos capítulos? Essencialmente 2, dano moral e dano material. O juiz condenou nos 2. A parte recorreu só sobre quantos? 1. O outro, o que aconteceu? Trânsito em julgado parcial daquele capítulo não recorrido, que não houve inconformismo. Então, a parte se subjugou. Ela entendeu que aquela parte ela tem que pagar. Ela se curvou a decisão naquela parte. Ela não se curvou em toda a decisão, porque teve recurso, só sobre o dano moral. Olhem aqui que lindo que o João conseguiu. Olhem lá para vocês entenderem as custas. Que é que eu disse no nosso encontro de pressupostos recursais, que a guia do banco, olhem qual é o banco que eu falei para vocês, o banco oficial do TJE Pará, que é o Banpará, foram pagas as despesas processuais no seu gênero, R$ 300,16, calculadas sobre o quê? Sobre o valor da causa. E aí diz respeito ao número do processo, olhem aqui, referente ao número tal, número do processo tal. Perceberam? Quando foi, professora, que o recorrente houve o recurso? 10 de março. Quando foram recolhidas as custas? 5 de março. Ou seja, foram recolhidas as custas no dia 5 de março. Então, veja, eu tenho que juntar a guia com o recurso, sob pena de que fenômeno processual? Deserção. O recurso vai se entender não preparado. E olhem a data do pagamento. Justamente a data do pagamento no dia 10 de março, da entrada da interposição do recurso. Vejam aqui, está perfeito para vocês entenderem. Repito. E olhem o horário, 9h36. Deu entrada, repito, quando? 10 de março. Pagou que dia? Está aqui, perfeito. Dia do pagamento, 10 de março. Tá? Então, você junta
o pagamento com a guia no próprio recurso. Ah, professora, mas eu esqueci, eu tive um problema, eu vou poder ter uma chance hoje pela lógica da teoria do aproveitamento dos atos processuais? Sim, vamos ter. Agora, olha os risquinhos ainda existentes que eu falei para vocês. Relatório da conta do processo, como é que ela foi calculada, sobre 50 mil, valor da causa 447, Secretaria do Tribunal, contador, distribuidor e taxa judiciária. Olhem que perfeito, R$ 300,16. Ou seja, o percentual de cada uma dessas despesas processuais. Repito, ato da secretaria, ato do contador, por isso que eu disse, o processo no Brasil é caro. Um processo, em média, custa inicial, defesa, atos instrutórios, decisão, sem falar em grau recursal, média R$ 3.000. Para a máquina do judiciário ser ativada. Você está vendo aqui as custas em função do próprio valor da causa. Tá? Então, está aí para vocês. E aí a gente vai pegar o acórdão. João, tu me mandaste o acórdão? Em relação a esse julgado, professora? Ainda não tem, né? É 10 de março. Tá, então eu vou puxar um acórdão que eu tenho aqui. Não se preocupem. Diga, alguém queria falar? Era você, Beli, Canandra, quem? Eu ouvi uma vozinha. É a Beli, né? É. Oi, Beli. Bom dia, pode falar. Surgiu uma dúvida. Essas custas são pagas só quando a gente inicia, por exemplo, inicia na primeira instância? Ou a cada Não, eu estou dizendo para você aí, é no recurso. Eu tenho que preparar o recurso. Mas aí a gente paga, por exemplo, agora no início do recurso, ou a cada ato que for fazendo... A cada ato, dependendo do ato processual, você pode ter uma despesa processual. Entendi. E vou dizer uma coisa, Beli, que a sua pergunta é muito importante, tá? Para a gente sedimentar. Cada vez mais no Código de Processo e nas legislações como um todo processuais, e aí eu estou falando, obviamente, processo do trabalho, processo tributário, a ideia, processo administrativo, é elevar esses valores para que a parte não brinque de recorrer, para que a parte não fique brincando de ato processual, seja em primeira instância, seja em segunda instância, seja processo administrativo ou não. Por quê? Porque é para criar um ambiente de autocomposição, para forçar a parte a autocompor, entendeu? Então, isso é um ambiente hoje, uma lógica cada vez mais forte, tá? Que é a ideia de você ter muito, ou melhor dizendo a frase, você ter um pouco acesso ao caminho de inconformismo. No, por exemplo, depósito recursal trabalhista, ele é extremamente alto. Eu vou pegar aqui o valor de agora, 2021, tá? Quanto é que está o valor do depósito recursal trabalhista? Querem ouvir? Não sei se vão aguentar aí o que vocês vão ouvir. Para ingressar com o recurso ordinário, que é igual à apelação do processo civil, igual o ambiente. Qual é o recurso ordinário trabalhista? 895 da CLT, agora eu vou dizer quanto é para recorrer. R$ 10.059,15. 10 mil você tem que depositar cash. Ah, professora, mas a minha condenação foi em R$ 2.000. Então, você vai depositar 2.000. Se não alcançar o valor de 10 mil, você vai depositar o quanto integral. Quem que vai ter que depositar? O reclamado. Tá? O reclamado. E no recurso de revista, que é um recurso depois do recurso ordinário, o valor é R$ 20.118. 20 mil, perdão, falei errado. R$ 20.118,30. Vocês acham isso barato? Microempresa,
questão doméstica, de trabalhador doméstico, questão lá com caseiro, lá de Salinas, do sítio de Benfica, de Mosqueiro, via de regra não tem recurso. Porque qual é o empregador, qualquer um de nós, que vai pagar no recurso ordinário 10 mil e depois em recurso de revista 20 mil? Eu já vou tentar fazer um acordo. Então, a lógica do processo trabalhista é já ter um valor alto de um depósito, de uma despesa processual a cargo do reclamado, para ele ter que desembolsar, e aí o advogado vai dizer para ele, vai dizer, não, meu doutor, então eu vou querer fazer um acordo. A gente vai tentar primeiro o acordo. Só grandes empresas que tenham um capital de giro confortável, que tenham alguma condição até de financiamento para essas causas, é que vão ficar recorrendo. Por isso que, na Justiça do Trabalho, via de regra, chegar ao TST é o grande litigante, que é uma terminologia que a gente vai usar muito depois. São os grandes, quem são os grandes litigantes no Brasil? Os bancos, as grandes empresas, tá, de terceirização, que fazem obras pesadas, tá? Além disso, as concessionárias de telefonia, de água, de luz, é isso, tá, que a gente vai ter. E o poder público, União, Estado, município, vai embora. Entendeu, Beg e turma? Então, vejam, a Justiça Estadual está no caminho, vendo que a experiência da Justiça do Trabalho é boa, então aumentaram as custas, aumentaram as despesas, a tabela é maior. Para quê? Para não haver o incentivo ao recurso. Porque se você ficar incentivando, a parte é o que falei para vocês no último encontro, que até o João não estava. A parte vai ficar como aquele meu ex-professor, olha, se vangloriando que está aguentando uma causa 10, 12 anos, 15 anos. Imagine a coitada da parte aguentando. Quantos agravos de instrumento, quantas apelações, quantas discussões. Não dá, não tem que aguente. Então, hoje é para isso. Eu vi que um de vocês fez aqui uma perguntinha, eu vou já abrir aqui. É a Alessandra. Professor, esse custo tão alto não atrapalha o acesso à justiça? Sim, Alessandra, eu não estou dizendo que isso é fácil, perfeito. É um tipo de coisa, é risco, porque você tem que pensar o seguinte, a microempresa, para ela fechar um acordo, ela também pode estar em uma posição de desvantagem. Então, eu estou protegendo o trabalhador, eu estou protegendo o consumidor, porque ele é hipossuficiente, porque ele é vulnerável, ele não paga nenhuma despesa processual, e a microempresa vira refém, que aí ela vai ter que fazer o acordo, porque ela não tem dinheiro para recorrer. Ou uma patroa, ou um patrão dentro de casa, no trabalho doméstico, porque não tem como recorrer. Então, é um risco. Só que a pergunta e a reflexão que eu deixo a vocês, entre o risco e o não risco, o que é que vocês preferem? Um sistema que seja porteira aberta para tudo que é recurso, ou um sistema que seja alinhado com o valor de despesas processuais um pouquinho mais alto, que não incentiva a parte a recorrer para que a gente consiga conciliar nessas demandas, negociar ou mediar? O que é que vocês preferem? Que acesso à justiça é o que a gente quer? Que todo mundo possa recorrer de tudo, a justiça vai ficar extremamente sobrecarregada, ou que tenham despesas processuais para que a parte não brinque de processo. E hoje, na Justiça do Trabalho, eu não sei se vocês já estão estagiando alguns, vocês sabem que existem as custas sobre o reclamante, aquele aventureiro de justiça, porque é muito comum na Justiça do Trabalho os reclamantes se ingressarem com causas milionárias, porque sabem que não vão pagar nada a título de custas, e aí ficarem brincando de judiciário trabalhista. Eu não estou dizendo que o reclamante não tem razão, o que eu estou dizendo é que existem pessoas de má fé, com conduta antiética, que utilizam a justiça como se fosse loteria. Ah, eu vou colocar lá uma demanda de dano moral pedindo R$1 milhão contra a empresa XYZ para ver se colou. É a jurisprudência lotérica. E isso no Brasil começou a ser observado estatisticamente pelos cadastros do CNJ, que eu falei para vocês no início da aula, e aí se conseguiu tentar melhorar esse fluxo.
tá? Eu tirei esse acordo. Alguém ficou com alguma dúvida? Beli, você está com a mãozinha levantada, me pergunte. Professora, eu acho que eu só não consegui desligar isso, desculpa. Ah, é a mãozinha lá embaixo. Eu tô abrindo, vocês não estão me vendo, mas calma lá. Vou abrir agora um acórdão bacana, tá? Vou voltar aqui para vocês me verem. Vou abrir um acórdão bacana do TJ, tá? E vou mandar depois um outro para vocês. Deixa eu ver aqui o do TJ que eu quero, emenda e acórdão. Não, esse daqui é o que o João já me ajudou e mandou do STJ, que eu também vou passar para vocês, que vocês precisam ler. Esse do STJ, que é da ministra Nancy Andrighi, mas não é esse. Um minutinho, vou já achar aqui, que eu já baixei para vocês. Acho que é esse. É esse, pronto, consegui. Eu vou apresentar um outro aqui para vocês. Alguém fez mais alguma perguntinha? Alessandra, no caso do MPT, cabe recurso contra um TAC? Olha só, o Ministério Público do Trabalho, ou, vamos melhorar essa pergunta, Alê, olha só, Ministério Público do Trabalho ou qualquer Ministério Público pode fazer o que a gente chama de termo de ajustamento de conduta. O que é um termo de ajustamento de conduta? É um acordo, tá, com aquele que estava descumprindo as obrigações, e aí, na frente do promotor de justiça ou do procurador do Ministério Público Federal ou do procurador do trabalho no Ministério Público do Trabalho, ele assume o compromisso, por isso que é um termo de ajustar a sua conduta, de se comprometer a não mais agir como ele agia, que era na ilegalidade. Tá? E aí pode ser dado prazo, vão ser estabelecidas as condições. Depois disso, quando ele assina o representante da empresa, que tem que ter poderes para assinar o termo de ajustamento de conduta, se torna um título executivo. Então, não é passível de recurso. Isso é um caminho extrajudicial, é fora do judiciário. O que a gente está discutindo aqui, os recursos, é em processo instalado no judiciário. Então, a lei, o termo de ajustamento de conduta, ele é feito fora do judiciário. Então, hoje, uma empresa determinada XYZ cometeu milhares de irregularidades. Por exemplo, ela não está fornecendo, dentro do hospital, o equipamento para proteger os médicos. Que equipamento? Máscaras, tá? Óculos de segurança, tá? Avental de segurança, porque a gente está falando do Covid, tá? Luva, face shield, não está fornecendo nada, está fazendo cada médico comprar com o dinheiro dele. Isso foi muito comum na pandemia, no Brasil inteiro ainda é comum, porque nós já estamos atravessando esse contexto pandêmico. Então, eu chamo, procuradora do trabalho, aquele hospital ou aquela empresa, tá? Dependendo da concessionária ou plano de saúde, seja lá o que for. E aí eu digo, olha, meu camarada, eu tenho prova, tu estás descumprindo, está acontecendo isso, YZ, tu não estás fornecendo a máscara, a luva, o avental de proteção, o face shield, e aí, vai ajustar ou não a conduta? Vou, doutora? Aí eu vou colocar. Termo de compromisso de ajustamento de conduta. O fulano de tal, qualificado, representado pelo senhor fulano de tal, vem perante o Ministério Público do Trabalho se comprometerá. 1. Fornecer equipamentos de proteção tipo luvas, máscara N95, aí eu vou especificando, aí é o grau técnico da qualificação. Feito aquele termo, assino eu, procuradora do trabalho, e assina a pessoa que representa aquele hospital, aquele plano de saúde ou aquela empresa. Ponto. Não tem recurso. Aquilo ali foi feito fora do judiciário. Professora, e se o TAC estiver irregular, se o TAC estiver ilegal, aí você vai ter que entrar com uma ação para derrubar o TAC. Aí é uma ação para derrubar o TAC. Então, não tem nada a ver com recurso. Tudo bem, Alê? Tá? Quem é que também pode fazer esse compromisso? A Defensoria Pública. A Defensoria Pública, porque é uma instituição pública que goza de credibilidade. Quando é que ela pode fazer esses TACs? No rol da atribuição dela. Qual é o rol de atribuição da Defensoria Pública? Trabalhar a visão dos hipossuficientes, dos vulneráveis, das comunidades a qual ela tem que atuar.
Ok? Então, o MP, a Defensoria Pública, o próprio Estado pode fazer um compromisso extrajudicial? Pode. A própria União pode? Pode. Ok, Ale? Então, isso é fora do judiciário. Aí, como eu posso derrubar esse TAC? Esse TAC pode ser derrubado com uma ação de invalidação, de invalidar ele, de tornar ele fora do mundo jurídico. Então, não é recurso. Tudo bem? Aqui não, nós estamos fazendo o caminho. Agora a gente vai ver um acórdão. Aqui já é meu, tá? Eu juntei já esse acórdão para vocês. Por que, professora? Está com número, a senhora não colocou tarja, está com órgão julgador? Porque este acórdão é público. Se vocês baterem lá no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aprendam. Vocês vão chegar lá, pj.pa.jus.br. Aí vocês vão ter jurisprudência por temas. Jurisprudência por temas. E esses temas são públicos, porque é o pensamento do tribunal. Então, este acórdão está público lá no tribunal, por isso que eu coloquei aqui, tá? E olhem, qual é a classe? Apelação e remessa necessária. Remessa necessária nós já vimos, porque foi contra alguém ou alguma entidade do poder público. Então, é para proteção do poder público. O órgão colegiado foi distribuído para a segunda turma de direito público. Olhem aqui, turma. O órgão julgador, o desembargador relator é o doutor José Maria Teixeira do Rosário. Distribuição, processo de referência. Qual é o assunto que está lá no tema do judiciário? Eu peguei um que é muito usual, é frequente. Fornecimento de medicamentos. Tem segredo de justiça? Não, por isso que está lá em aberto. Justiça gratuita? Não. Pedido liminar? Sim. Olhem lá. Quem é o apelante? O Ministério Público. O Ministério Público está na defesa da sociedade. Contra quem? O município de Ananindeua. Olhem que legal. Tá? E olhem como é um acórdão. O nome é acórdão, julgamento colegiado do tribunal. Olhem aqui escrito, acórdão. Vamos ver como é estruturado um acórdão. Vem essa parte inicial dizendo quem são as partes, o número único do CNJ. Vejam, o número único do CNJ é o número do processo, o dígito, o ano, o 8, o 14, que aí vai especificar o tribunal, e a vara, estava na 6ª Vara Civil, tá? Aí, o que é uma ementa? A ementa é o resumo do que seja a porção, a parte mais importante que vai ser julgada naquela situação no tribunal. Qual é aqui? Apelação, saúde, medicamento padronizado no curso da ação. Como foi julgado? Qual era o medicamento? Clexane, 40 miligramas, tendo a possibilidade de risco de morte fetal. O feto pode morrer. Se não fizer uso dessa medicação, obviamente no prognóstico que há necessidade. Só que como julgou o tribunal perda superveniente do objeto, o que é perda superveniente do objeto? Perdeu o objeto porque alguém passou a cumprir. Quem é que vai cumprir aí? Quem é que é o apelado? É o município de Ananindeua. Então, o município de Ananindeua não estava fornecendo este medicamento a todas as grávidas que tivessem um problema em um prognóstico de ter que usar este medicamento Clexane, 40 miligramas, porque o feto, aquele que é ainda um nascituro, que está por nascer, tá? Era o feto na mãe, ele tinha risco de morte fetal. O recurso foi conhecido, olha no tribunal, juízo de admissibilidade, e provido para extinguir o feito sem julgamento de mérito ante a superveniente perda da demanda. Olhem lá, acórdão, olha o nome, julgamento colegiado dos tribunais, acórdão os excelentíssimos desembargadores que integram a segunda turma, olha aqui, antes, segunda turma de direito público,
Então, professor, o tribunal está dividido em turmas de direito privado e turmas de direito público. É sempre assim em todos os tribunais de justiça do Brasil? Não. Cada tribunal vai se dividir de acordo com o seu regimento interno. Vou advogar na Justiça de São Paulo, tenho que ler o regimento interno da Justiça de São Paulo. Vou advogar na do Mato Grosso, tenho que ler o regimento interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E assim vai, como eu disse para vocês. Belém ou Pará, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, melhor dizendo, o Estado como um todo, resolveu, de acordo com as suas demandas, se dividir, tá? A gente brinca até uma divisão geográfica, em turmas de direito público e turmas de direito privado. Acordam os excelentíssimos desembargadores, porque não é só um que julga, lembrem que tem que ter número ímpar, que integram a segunda turma de direito público à unanimidade de votos. Olhem aqui, ou seja, teve voto divergente? Não. Todos concordaram com quem? Com o relator. Quem é o relator? O desembargador, que eu li ainda há pouco o nome dele. É ele que apresenta esse voto no tribunal, ele vai ser discutido na sessão de julgamento. Antes da discussão, pode ter sustentação oral de um de vocês, advogados, e é isso que vai acontecer. Então, a unanimidade, conheceram, ou seja, ele está tempestivo, foram recolhidas as custas quando há necessidade. Mas nesse caso precisa, professora? Não. Por que nesse caso eu não preciso de custas? Porque é o Ministério Público do Estado do Pará. E aí foi presidido o julgamento. Quem era a desembargadora presidente da turma? Olhem aqui o nome dela. Ela era a relatora? Não, ela só presidiu o julgamento como presidente da turma. A excelentíssima desembargadora Luísa Nádia Guimarães Nascimento, que é uma desembargadora que integra esta segunda turma, e ela é a presidente da turma de Direito Público, a segunda turma. Ah, isso muda? Muda. Eles vão revezando entre eles quem vai ser o presidente da turma. Aí vem o relatório, igualzinho a sentença, vai contar a historiazinha, vai dizer como foi julgado, tá? O processo, e vai dizer o que é que o Ministério Público quer, tá? Nesse caso, deixa eu ver aqui só uma coisinha, que eu falei que era o Ministério Público apelante. Isso, espera lá um momento. Isso. Aí nós vamos ter o Ministério Público ofertou Não, teve um erro nesse acordo, agora que eu vi, que dizia que o apelante era o Ministério Público, e, em verdade, é o município de Ananindeua que interpôs a apelação aqui. Houve um erro no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O apelante não é o Ministério Público, o apelante é o município de Ananindeua, tá? Vi agora. Mas isso é um erro que a gente costuma, foi até bom ver isso, como é tecnicamente o nome desse erro, é um erro material. Não esqueçam disso, por favor, anotem aí. O que é um erro material? É um erro que foi lá no cabeçalho, que não compromete o voto, que não compromete a questão da votação. Tudo bem? Deixa eu ver se era mesmo, era o Ministério Público ou... É sim, é o município de Ananindeua, olhem aqui. Alegando em síntese que está comprovado nos autos que a autora estava recebendo a medicação objeto da lide. Por quê? Porque o juízo de primeira instância julgou a demanda procedente. O que era a demanda? O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública, vou explicar para vocês, para ficar mais claro, tá? E qualquer dúvida me pergunta. Ele ingressou com uma ação para proteger toda e qualquer mulher que esteja no estado gravídico em Ananindeua, porque é contra o município de Ananindeua. Então, a localização geográfica do dano ou do possível dano é Ananindeua, porque é o promotor de Ananindeua, tudo bem até aí, ingressou com uma ação civil pública para fornecimento de medicamento. Que medicamento, professora? Vamos relembrar. O Clexane,
40 miligramas. E ele é voltado a quem? A todas as mulheres grávidas que tenham um prognóstico dos seus médicos e médicas, ginecologistas, obstetras e afins, que aí não sou eu a médica, né? Eu estou aí supondo que sejam ginecologistas, obstetras ou afins, que digam que ela precisa do medicamento. E o município não estava fornecendo. Tudo bem até aí? A sentença, o que é que está dizendo aqui? O próprio voto. Foi julgada procedente, o Ministério Público tem razão. A Ananindeua não conseguiu provar que está fornecendo o medicamento. Aí quem recorre? Vamos lá. Apelação dessa sentença, o município de Ananindeua. E ele disse, mas eu já estou concedendo o medicamento para essa senhora que vocês fizeram referência e já tem o medicamento. Então, esta apelação vai ser julgada como perdeu o objeto, porque o município passou a fornecer o medicamento. Então, este é o relatório, olha, que até veio bonitinho em negrito esse voto, para vocês é uma ótima fonte de estudo, por isso que eu peguei ele. É o relatório. Aí vem o voto, qual é a suma do voto. Conheço da apelação, juízo de admissibilidade, interposta porque se fazem presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos, olha a aula, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou do poder de recorrer, e intrínsecos, cabimento, é cabível, é apelação, legitimidade, tem legitimidade, é o prejudicado, e tem interesse, ele quer mudar a situação, e passo a apreciá-los. O cerne da questão diz respeito à perda de objeto da presente ação ante o fornecimento administrativo do fármaco. Que fármaco? Do medicamento Clexane 40 miligramas. Assiste razão ao recorrente, tá? E extinguiu, porque não tem mais necessidade de processo. É o voto. E olhem que interessante aqui foi uma juíza convocada. Por que não está o nome desembargadora? Porque ela só está transitoriamente, temporariamente funcionando no tribunal. Pode isso, professora, um juiz que é de primeira instância, ele funcionar provisoriamente no tribunal? Pode sim. Por que pode? Porque não tem número de membros confortável. Se, por exemplo, metade do tribunal ficar doente, alguns falecerem, você tiver problema de necessidade de férias, licença, e assim vai. Então, o tribunal pode, excepcionalmente, convocar juízes de primeira instância já para funcionar no tribunal. Mas não pode ser juiz que está lá no interior. Lembrem-se que há uma promoção na carreira. São juízes que já estão na terceira entrância. Entrância que não se confunde com instância. O que é a entrância? É a localização de maior importância, que é a capital Belém. Aí você convoca, via de regra, os juízes mais antigos, porque vão ser uma vez promovidos, uma vez por todas, aí vai o processo de promoção, vão ser promovidos ao tribunal. Aqueles que estão na agulha, os mais antigos, eles já podem ser convocados para o tribunal. E aqui acabou o voto. Olhem como é, lá embaixo, assinatura digital no processo. Tudo bem? Tá? Então, este é um acórdão. Viram? O juízo de admissibilidade, tem até os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos. O cerne da demanda, o que era o relatório, fundamentos, parte final, acordos excelentíssimos desembargadores. Professora, mais uma duvidazinha. Esse acordo que a senhora pegou, ele foi a unanimidade. Poderia ter um diferente? Poderia. Um desembargador poderia ter divergido, como eu disse para vocês, então, ao invés de sair aqui a unanimidade de votos, sairia como? Votação por maioria. Via de regra, é o que acontece no Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros, ou no plenário, ou em uma das turmas, eles divergem muito, e aí o voto divergente tem que ser agregado ao voto vencedor, porque aí pode ser a base de algum inconformismo da parte prejudicada. Tudo bem? Então, essa era a nossa apelação. Com isso, nós vamos
fechar a apelação. E só para ilustrar a vocês, aqui o efeito devolutivo era a discussão sobre o medicamento. Então, tudo sobre o medicamento poderia ser analisado pelo tribunal. Se este processo tivesse 10 pedidos a mais, não importa, o município só recorreu desse problema do medicamento, então não vão poder ser apreciados os outros pedidos pelo tribunal. Do que a gente recorre, é só isso que o tribunal pode apreciar. É aquela regra que, inclusive, eu falei o latim para vocês, tanto devolutum quanto apelatum, na extensão e na profundidade. Então, esse era o que eu tinha a dizer a vocês, tá? Sobre a apelação. Nós podemos iniciar hoje o agravo, mas eu acho que vai ficar pesado, já vai dar 11 horas da manhã. Eu não queria cortar o agravo. O que eu estou pensando em fazer? Nós vamos continuar com essa dinâmica de acórdão, e se tiver algum horáriozinho essa semana, eu já vou falar da teoria do agravo, e na próxima segunda eu já vou fazer o corte com as peças de agravo. Eu vou fazer a peça do agravo de instrumento e a peça do agravo interno, para vocês entenderem o que é agravo de instrumento e a diferença para o agravo interno, tá? Eu acho que por hoje tá bom. Agora eu queria ouvir a Lu. Lu, vocês têm algum horário essa semana ou não? Sim, eu mandei até mensagem aqui no chat. Tem na quarta-feira também, porque toda quarta e sexta a gente tem aula assíncrona. A gente não tem aula ao vivo. Então a gente tem as quartas e sextas livres de Então, manhã. meus amores, até a Dani já saiu, que eu vi. Vamos fazer assim, quarta-feira a gente tem uma aula, não precisa ser enorme, o agravo a gente vai discutir, o João já fez uma coisa maravilhosa para vocês, eu até agradeço aqui publicamente, ele já juntou o acórdão, tá, que eu pedi para ele pegou na íntegra, da ministra Nancy Andrighi, vocês já vão até se familiarizando lendo o acórdão, tá, porque é uma discussão interpretativa acerca do agravo de instrumento, que é capital. Eu diria que hoje a discussão do agravo de instrumento central é essa. O que é agravável? O que é agravável? Apelável a gente já sabe. O que é possível se falar no recurso de apelação? É a sentença e todas as decisões interlocutórias que não são agraváveis. Aí qual é o problema? Ficou um mundão. Professor, então, o que é agravável e não agravável? O que é caso de apelação e o que é caso de agravo? Aí a gente tem que saber muito bem o que é caso de agravo, porque o que não for caso do agravo de instrumento vai ser caso de quê? Apelação, que aí puxa pelo arrastamento. É a técnica de arrastamento que a gente fala. O que é essa técnica de arrastamento? O que é por exclusão. O que não é caso de agravo de instrumento vai ser caso de apelação. Tudo bem? Dentro dos incidentes das decisões interlocutórias. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa decisão da excelentíssima ministra Nancy Andrighi, que é uma questão de natureza de veia interpretativa. Tudo bem? Acho que por hoje nós estamos bem. Então, quarta-feira, pode ser 8h30, Lu, então? Ou prefere 9 horas? Como é? Melhor 8h30, né? A gente fica 1h, 1h30, e a gente já, acho que 1h30. A gente fala sobre o agravo de instrumento e deixa as peças de agravo de instrumento e agravo interno para a próxima segunda, e eu já começo o ED. Não se preocupe que cada recurso a gente vai fazer esse sistema de peças. Eu estou com várias peças, já vou passar para o e-mail da Lu, e a Lu vai compartilhar com vocês. Vou passar até por Zap, eu tenho elas no Zap, tá bom? Ótimo. Tudo bem? Excelente semana a todos vocês, muita saúde, muita paz, tudo de bom, no físico e no mental. Um beijo de coração. Obrigada, João, por tudo. Beijo. Obrigada, professora.